Olá, pessoal. Boa tarde a todas e todos. Estamos aqui em mais uma terça-feira, hoje é dia 23 de junho. Eu sou a Gisele Federici, estou aqui ao vivo com o Rui Costa Pimenta, presidente do PCO, e a gente está aqui para falar sobre as notícias da última semana aqui no mundo da política. Muitas coisas, como todas as semanas, né? Essa é um pouco mais quente, né? Teve prisão do Queiroz, teve demissão do Weintraub e fuga do Weintraub para os Estados Unidos. E a gente vai comentar a repercussão disso tudo, como é que ficam os militares diante desse escândalo, desse novo escândalo do governo Bolsonaro, e com a prisão do Queiroz, o envolvimento bastante explícito da família, né, com o ex-assessor e também esse envolvimento do advogado Frederico Wassef, que é suspeitíssimo, né, uma figura bastante estranha aí, que pode ser tanto trazer vários mistérios, como pode ser um homem-bomba, né? Vamos falar sobre tudo isso. Tudo bem, Rui? Boa tarde. Tudo bom com você? Tudo bem comigo. E você? Tudo bem também. Tudo na paz, embora tudo explodindo aí do lado de fora, né? Rui, muita coisa, né? Essa semana dá para se dizer que o governo Bolsonaro acabou depois dessa prisão do Queiroz, para começar logo com essa análise que muita gente tem feito, né? Falar agora, depois da prisão do Queiroz, mostrando que um advogado que já foi advogado do Bolsonaro e que é advogado do Flávio Bolsonaro, acabou de abandonar o caso, estava escondendo o Fabrício Queiroz no seu sítio em Atibaia, e como o Brasil faz parte de um roteiro bastante cinematográfico, é um sítio em Atibaia, né? Você acha que isso é determinante, foi bastante decisivo para que o Bolsonaro perca totalmente suas forças de governar, ou ainda há muito chão para derrubar esse governo? Eu acho que primeiramente, eu acho que é importante assinalar que foi um golpe mais duro contra o Bolsonaro. Tá? A prisão do Fabrício Queiroz. Nesse sentido diferente de outros ataques que estão acontecendo aí, que são mais, digamos assim, a queda de braço entre o Bolsonaro e o STF, né? A questão do Weintraub, o processo dos atos políticos e o processo das fake news que estão na mão do ministro do STF, o Alexandre, né? Eu acho que aí são duas situações qualitativamente diferentes. As primeiras, elas colocam o Bolsonaro... É uma tentativa de controlar o Bolsonaro, não muito eficaz, mas a questão do Queiroz é uma questão bem mais explosiva, né? A pergunta que ficaria aí é se as pessoas que levantaram essa lebre, né, elas têm a disposição de levar até o fim a queda do Bolsonaro. Eu acredito que não. Acredito que o Queiroz vai ser uma moeda de troca na luta entre o Bolsonaro e os governadores. Bom, e você acha que... Como é que ficam os militares aí nesse cenário, né? Porque também o que se tem dito é que os militares não aceitariam, primeiro, né, um dos pontos de vista, não aceitariam esse escândalo de envolvimento tão direto com a milícia, ou, em outro caso, deixariam de vez o governo Bolsonaro. Como é que você vê essa questão dos militares após a prisão do Queiroz? Eu não percebi nenhuma movimentação real nesse sentido, né? Eu acho que o problema dos militares é um problema complexo. Não pode ser resolvido assim com eu não estou disposto a aceitar a corrupção do governo Bolsonaro, as estripulias do governo Bolsonaro e tudo mais. Os militares têm um problema, né, que é um problema que está, como é que se diz, um pouco oculto na crise, que é que as bases militares, elas estão
ao que tudo indica, porque nós não temos também um quadro muito claro disso, por tudo que a gente viu, elas têm uma inclinação muito forte para a direita, ou seja, para o bolsonarismo, né? Então, os militares não podem, eles têm que administrar essa situação. Eles apoiam o Bolsonaro, e a queda do Bolsonaro poderia gerar uma crise dentro das Forças Armadas. A saída dos militares do governo também poderia gerar uma crise nas Forças Armadas. Há uma conversa muito intensa de que as polícias militares estariam, todas elas, na sua esmagadora maioria, do lado do Bolsonaro, a ponto de que, se os governadores chamassem a polícia para agir contra o Bolsonaro, isso aí não aconteceria. Porque são dados da situação que é preciso levar em conta, né? Não é só o problema do processo, revelações e tudo mais. Os integrantes do governo e o setor da burguesia que está nessa queda de braço com o Bolsonaro tem que levar em consideração as repercussões, né, em vários setores que podem ser muito desastrosas. Né? Eu acho, inclusive, que a situação é uma situação muito crítica nesse sentido. Por isso também que a própria burguesia, de modo geral, ela não pede o afastamento do Bolsonaro. A gente viu, né? Nós estávamos discutindo na semana passada que todos esses setores aí que o pessoal fala que são setores democráticos que se opõem ao Bolsonaro, ninguém é a favor do impeachment do Bolsonaro. Eles têm consciência de que isso pode levar a uma situação incontrolável, né? Sem falar que também, do ponto de vista da oposição ao Bolsonaro, a situação pode escapar de controle, né? Esses atos e tudo que aconteceu mostram, né, que a polarização é muito intensa e que é preciso administrar essa situação. De que forma você acha que a queda do governo Bolsonaro causa uma crise nas Forças Armadas? Bom, o primeiro problema é o seguinte, né? Há muitos setores dentro das Forças Armadas, a gente viu aí uma série de manifestos que foram publicados, né, de oficiais das Forças Armadas, tanto da reserva como da ativa, que mostram que o Bolsonaro tem um apoio muito grande. Então, por exemplo, se os comandantes militares eles abandonarem o Bolsonaro, permitirem, entregarem o Bolsonaro para os leões, isso daí pode gerar uma crise dentro das Forças Armadas. Não são só oficiais, né? No setor mais baixo, a gente sempre destacou isso daí, o Bolsonaro é um sindicalista das Forças Armadas, né? Ele criou uma base de apoio muito grande no setor mais inferior, digamos assim, suboficiais, soldados de carreira, etc. e tal. Então, isso daí pode levar a uma crise dentro de uma instituição cuja desestabilização pode ser muito grave para o regime político de conjunto, não só para o Bolsonaro. Nesse sentido, o pessoal tem que levar em consideração. Não estou dizendo que os militares apoiam o Bolsonaro simplesmente por isso. Há muitos militares, os comandantes, eles apoiam o Bolsonaro. Bom, um segundo problema que é muito importante é o seguinte: se o governo Bolsonaro desmoronar, o polo da situação política se desloca, né, brutalmente para o PT, particularmente para o Lula. Né? E isso daí é um resultado que nenhum dos setores da burguesia quer ver em hipótese alguma. Quer dizer, é um jogo muito complicado de equilíbrio de fatores, né? E justamente esse equilíbrio de fatores é o que está tornando de difícil resultado como é que fica a queda, a saída, né, para o Bolsonaro, a saída do Bolsonaro da presidência, quero dizer. Por exemplo, se sai através de um impeachment, se sai pelo TSE, por exemplo, né? Se sai pelo TSE, sai Mourão também. Aí não existe hoje um nome consolidado, né? Para que a elite concorde e que não seja a esquerda, né? Que não volte nenhuma figura de esquerda. E se for o impeachment, o Mourão não seria
esse nome também de tanta confiança para assumir no lugar do Bolsonaro, né? Você vê assim também? Eu acho que o problema aqui não é tanto a confiança. Acho que o Mourão, há sinais de que setores da burguesia não confiam nele, né? Tanto que tem o problema que muita gente levanta da cassação da chapa. Isso daí apareceu porque alguns setores não querem o Mourão também, que eles consideram que a diferença entre o Mourão e o Bolsonaro é muito pequena. Eu acho que mais é um problema de que um governo Mourão, depois da queda do Bolsonaro, seria um governo muito fraco, sem popularidade, né? O Bolsonaro derrubado passaria a oposição. Seria uma coisa muito complexa, né? Mas seria um governo fraco, sem popularidade, porém tocando a agenda econômica do Guedes, e talvez essa popularidade nem seria necessária, né? Considerando que a Dilma foi derrubada e o Temer foi o de pior popularidade da história, e ele não precisou disso para continuar até o final do mandato, né? Não, mas o problema é o seguinte, né? Veja, o próprio caso do Temer que você levantou aí. O Temer, foi ele que abriu o caminho para a vitória do Bolsonaro, né? Quer dizer, a aposta, né? A política que havia sido traçada pelo centro político, digamos assim, né? Para usar essa expressão que a imprensa usa muito, era de que o PT cairia e algum nome do centro assumiria o governo. O governo Temer teria aí um período de 2 anos para preparar a vitória do centro contra o PT. Mas o governo Temer era um governo fraco, justamente por tudo isso, sem popularidade, sem nada. Então, houve uma oposição popular muito dura contra o Temer, que o pessoal provavelmente não previu, e isso daí dificultou muito. Ele conseguiu colocar em prática uma série de planos econômicos, né? Ele pôs um ajuste fiscal duríssimo e tudo mais. Mas isso não fortaleceu o governo, pelo contrário, foi enfraquecendo cada vez mais. Quando chega na eleição, né, a burguesia se vê confrontada com a seguinte realidade: o único candidato capaz de derrotar o Bolsonaro, de derrotar o PT, o Lula, é o Bolsonaro. Então tem que apoiar o Bolsonaro. Agora, se o Bolsonaro cair, quem será esse nome que, no meio de um regime político em crise, um governo em crise, governo de vice e tudo mais, sem popularidade, sem apoio político, dividido, né? Porque, logicamente, que as bases bolsonaristas não vão gostar nem um pouquinho da queda do Bolsonaro. Então, isso daí poderia levar a um desastre total, né? Total. Por isso que a burguesia não quer ouvir falar de derrubar o Bolsonaro, pelo menos por enquanto. E o escândalo Queiroz pode deixar ainda pior o cenário do governo Bolsonaro? Porque essa semana já foi terrível, né, para o Bolsonaro. Ele se aparentemente tá como isolado ali, apareceu numa live sozinho, teve uma cena super constrangedora ali com o Weintraub, daqui a pouco a gente fala do Weintraub, mas teve momentos bem difíceis para o governo Bolsonaro, mostrando isolamento e constrangimento, né? E ele tendo que explicar coisas, né? Por exemplo, nessa live, dizendo que não sou advogado do Queiroz, né? Tentando se desvencilhar do caso, mas por outro lado, respondendo por ele, dizendo, se ele fosse chamado, ele iria depor, né? Ele estava lá por causa disso, daquilo outro, então estava respondendo em nome dele. Uma coisa contraditória, versões super questionáveis do ASEF, né? Questionáveis aqui para ser bem generosa, super conflituosas, enfim. Ele se mostrou um mentiroso mesmo, né? O advogado que estava escondendo o Queiroz. A pergunta é: isso ainda pode ficar ainda pior, né? O Flávio Bolsonaro ser cassado, né? Alguém fazer delação premiada. Hoje, por exemplo, saiu a notícia que deputados da Alerj, investigados no caso da rachadinha, estariam negociando com o Ministério Público do Rio para fazer delação premiada. Ou seja, o escândalo pode ficar maior, né? Pode. Ele pode ficar maior. O Queiroz, o caso Queiroz é uma bomba, né? Contra o Bolsonaro. Logicamente que nós vamos ter que esperar para ver como é que vai ser administrado isso daí. Porque não é porque
é uma bomba que vai ser como aconteceu, por exemplo, com o PT na Lava Jato, né? Vão botar panos quentes e tudo mais. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma questão explosiva, essa questão do Queiroz. Agora, o fato dela ser uma questão muito explosiva, ela mesma é um problema, porque o que é que vai acontecer? Né? A burguesia, ela quer controlar o Bolsonaro. Aí ela tem nas mãos uma arma poderosa, que se ela explorasse a fundo, poderia, inclusive, abrir uma crise irreversível no governo Bolsonaro. Só que se isso acontecer, o que vai acontecer no país é que vai haver uma acentuação da polarização política que nós temos visto aqui, né? E essa polarização política é muito, muito problemática. Nós só não estamos tendo aí grandes manifestações contra o Bolsonaro de massas, porque, primeiro, por causa da pandemia, que dificulta tudo, né? E, segundo lugar, porque a esquerda, uma boa parte da esquerda aí, ou está, como é que se diz, na defensiva por causa da pandemia e outras coisas, ou está apoiando essa burguesia. Senão, a coisa poderia facilmente explodir, né? A gente já vê a forte polarização nos atos pequenos que estão acontecendo durante a pandemia. Você imagina isso se a questão da pandemia for superada e o pessoal começar a sair às ruas? É uma loucura. Então, quer dizer, para usar uma expressão gasta, o caso Queiroz é uma faca de dois gumes, né? Tanto pode servir para colocar o Bolsonaro na linha, como pode servir para tocar fogo na situação e fazer com que aqueles que estão tentando colocar o Bolsonaro na linha percam o controle da situação. Deixa eu ler aqui, trazer alguns comentários do pessoal que está participando aqui na live. Deixa eu ler aqui. Peraí, cortar meu áudio aqui. Flávia Mello traz um superchat dizendo: privatização da água a passos rápidos no Congresso. Por que a esquerda dá tão pouca atenção a isso? Aliás, hoje no Boa Noite a gente vai falar com o Glauber Braga, deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro, que vai analisar esse PL do saneamento. Queria agradecer aqui o Orlindo Vieira Vargas, que chegou como assinante, e tem muita gente aqui falando em frente ampla, enfim, fazendo muitos comentários aqui sobre o início da sua fala. Daqui a pouco eu trago alguns comentários. Rui, e sobre o Weintraub, mais um escândalo, né? Antes de passar para o Weintraub, só queria te trazer aqui uma entrevista que o Mourão deu para a CNN, ainda nesse capítulo de escândalo do Queiroz e uma parte de militares, né? Estou compartilhando aqui um artigo do Leonardo Atush, em que ele avalia que essa entrevista do Mourão foi a sua principal apresentação como alternativa para substituir o Bolsonaro, né? Foi a vez em que ele mais teria se colocado como candidato na avaliação do Atush. Ele fala traz aqui, né, que o Mourão propôs o fim da polarização entre os extremos, né, piscou para as elites nacionais que estão constrangidas com o governo Bolsonaro, mas sonham com um Brasil sem Lula e sem PT. A frase na íntegra aqui do Mourão é a seguinte: meu anseio é que a gente consiga afastar os extremos dessa polarização, tanto a direita mais extremada, quanto o pessoal da esquerda mais extremada, e conseguir reunir o centro, que é a grande massa, daqueles que conseguem sentar em uma mesa e, mesmo tendo ideias discordantes, conseguem chegar a um senso comum. Acho que se a gente conseguir fazer isso daqui para frente, nós teremos mais sucesso. Você enxerga também como uma sinalização do Mourão para as elites, né, para a burguesia, de que eu sou um cara moderado e posso lidar com os extremos, embora isso soe contraditório, já que ele é vice de um governo de extremo? Eu acho que sim, que seria uma possibilidade, né? Acho que, inclusive, digamos assim, o papel do Mourão é mostrar que
ele é o lado sensato do governo, né? Embora não se veja muito essa sensatez na administração do dia a dia, né? Então, lógico, ele sempre, num certo sentido, né? E eu acho que isso daí pode ser até uma jogada individual dele, ele se apresenta como alternativa diante de uma eventual falência do Bolsonaro. Quer dizer, se acontecer o pior, eu estou aqui, eu penso isso, vocês podem confiar em mim, etc. e tal. E a gente continua as coisas. Agora, esse chamado dele a podar os extremos me parece que vai um pouco além dessa questão, né? Porque ele está refletindo na colocação dele um receio que eu acho que é de todo mundo, inclusive do próprio governo Bolsonaro, que é que a polarização pode se reverter num movimento muito forte contra o Bolsonaro. Veja-se o seguinte, o Bolsonaro chamou o pessoal dele à rua para fazer pressão sobre o STF e tudo mais. Eles começaram a fazer atos, aproveitando a ausência da esquerda nas ruas, etc., procurando, digamos assim, crescer do ponto de vista da mobilização popular no meio da pandemia. Só que aí aconteceu um imprevisto, que é que os atos começaram a ser desbaratados pela esquerda, né? Nós participamos aí, vários grupos antifa participaram disso, as torcidas organizadas participaram disso, e, de fato, né, esse movimento, que ainda era um movimento bem pequeno, botou os bolsonaristas para fora das ruas, o que é um péssimo sinal, quer dizer, está mostrando que o bolsonarismo não tem força nas ruas e que a polarização ela beneficia de uma maneira integral a esquerda, né? Eu acho que a declaração do Mourão ela revela também esse panorama mais de fundo do problema político. O medo do conjunto da burguesia de que a situação saia do controle. Veja que um dado importante, né, e é muito significativo, é que o pessoal tentou reunir o centro. Né? O chamado à frente ampla é um chamado a reconstituir o centro. Só que, como o Lula, né, se colocou contra, depois a Gleice publicou uma matéria no Estado de São Paulo falando que não tem unidade com quem não está a favor do impeachment. E nós não vamos arrumar nenhuma saída por cima da crise. Então, esse centro aí, ele meio que ele ficou pendurado na brocha, ele não teve para onde ir. Porque você tentar criar uma força poderosa nesse momento no Brasil, do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista institucional, sem o PT, é muito complexo. Né? Então, o Lula deu um... para usar a expressão que a gente pôs no título, ele deu um checkmate na frente ampla, o que numa política muito acertada, porque a frente ampla é uma tentativa de estrangular o PT. Quando a gente fala em polarização, nós estamos falando em polarização social. Existe todo um setor de esquerda e existe todo um setor de esquerda que são trabalhadores, que é uma classe média democrática, e existe a classe média direitista que polariza aí. Mas do ponto de vista institucional, essa polarização ela se reflete no PT. Né? Embora o PT não tenha tido uma presença nas ruas muito forte, do ponto de vista institucional, quem vai lucrar com a polarização, quem vai absorver, canalizar a polarização, vai ser o Lula. É a única pessoa. Então, é uma situação complexa e a declaração do Mourão dá a entender que o bolsonarismo estaria recuando temporariamente porque a polarização, nesse momento, é muito desfavorável para eles também. Né? Agora, eu acho que a gente não deve acreditar em promessas de Mourão, de Bolsonaro. Se eles sentirem que a situação é favorável, eles vão polarizar novamente. Né? Uma coisa que a gente não falou, mas que é muito importante, é o seguinte, que é uma coisa que não se vê acontecer, a não ser que você esteja lá.
Nos atos públicos, em particular em São Paulo, a quantidade de polícia que eles colocaram na rua, parece que o país estava sob estado de sítio. E para que essa polícia estava na rua? Para proteger os bolsonaristas, o pessoalzinho de camisa amarela. Quer dizer, o medo deles de que esse pessoal seja completamente esmagado é muito grande. Inclusive dos supostos inimigos do Bolsonaro, como é o caso do Dória em São Paulo. Os bolsonaristas tinham uma proteção ali de, sei lá, mais de 1.500 soldados da PM. E a polícia estava claramente defendendo grupos bolsonaristas e revistando pessoas que estavam com visual de torcidas antifascistas, né, ou movimentos de esquerda no geral, de oposição ao Bolsonaro. Nesse sentido, sobre a frente, ou sobre o discurso dos extremos focar no PT, você não acha que, de alguma forma, aquele movimento que o Lula não assinou, né, aquele manifesto, pode ter servido de armadilha para o Lula? Porque alguns nomes da esquerda assinaram, inclusive do PT, como Celso Amorim e Fernando Haddad, e o Lula não. E aí o Lula sai com essa imagem de que ele é contra o diálogo, né? É contra a criação de uma frente para derrotar o Bolsonaro. E aí ele pode sair, na visão de alguns, ainda mais como extremo. Você não acha que pode ter sido uma armadilha de alguma forma e isso ter sido ruim para a imagem dele? E aqui não defendendo necessariamente que ele tivesse que assinar. Ele assina realmente o que ele quiser, o que ele concorda, se ele leu o texto e não concordou. Então é isso. A questão é se isso não acabou pegando mal para ele e fazendo com que ele fosse visto ainda mais como extremo. Não, sem dúvida nenhuma, a posição assumida pelo Lula, depois ela foi referendada de uma maneira bastante firme pela Gleisi Hoffmann, ela valeu ao Lula críticas de todos os lados, até o governador do Ceará, que é do PT formalmente, né? Mas a gente sabe que ele é um homem do Ciro Gomes, falou que a posição do Lula era errada e tal, que o Lula é sectário, essa coisa toda. Houve muitas críticas. Mas eu acho que a verdadeira armadilha era o Lula ter entrado nisso daí. Porque se ele ingressar nessa frente ampla, se ele falar assim, não, vamos fazer uma aliança ampla com FHC, Rede Globo, essa coisa toda, bom, vai acabar que eles vão colocar o PT numa posição de pressão que ele teria que aceitar um candidato do centro. Quer dizer, o PT passaria de ser o PT que ganhou todas as últimas eleições, menos a última, né, mas foi o principal polo da eleição, passaria a apoiar o PSDB ou um candidato do PSDB. Muito perigoso entrar nessa jogada, porque poderia acabar desse jeito, né? Existe uma tendência muito grande dessa frente ampla aí, dos componentes e os defensores da frente ampla, a fazer uma coligação eleitoral da frente ampla agora na eleição municipal, né? E o PT não quer entrar nisso daí por motivos óbvios, né? Por que o Lula iria apoiar um candidato do estilo PSDB se ele é o candidato da esquerda, ele é o principal nome da esquerda há muito tempo? Ele vai querer que o candidato seja do PT, né? Ele não vai enterrar toda a trajetória política dele para tirar um agrupamento político totalmente falido, que é essa frente ampla, esse pessoal do centro aí, do buraco, né? Seria uma operação muito, muito estranha. Sem falar que seria desmoralizante e também isso daí levaria o PT a uma crise, né? Se acontecesse. E qual a sua expectativa, Rui, sobre o judiciário, né? Os tribunais para enfrentar o governo Bolsonaro? A gente tem visto aí inquérito das fake news e sobre ameaças a ministros do Supremo que envolvem bolsonaristas, inclusive parlamentares. O ministro Alexandre de Moraes soltou algumas decisões no sentido de quebrar sigilo, de autorizar a busca e apreensão, atingindo aí empresários. Semana passada você chegou a dizer que
isso era peixe pequeno, que isso não é um enfrentamento ao fascismo, que a esquerda tinha que tomar cuidado com isso. Mas a pergunta aqui é como é que você enxerga a eventual, né, possível punição do governo Bolsonaro pelas instituições judiciárias. Se o TSE pode chegar às vias de fato, se alguma investigação no Supremo também pode atingir elos fortes aí do governo Bolsonaro. Bom, a primeira coisa que eu acho que é importante esclarecer é o seguinte: toda investigação que começa pode acabar se transformando numa crise muito grande, independentemente das intenções de quem está fazendo a investigação, né? Eu digo isso porque para fazer prognóstico sobre isso é muito complicado. O que vai acontecer com essa investigação? Ninguém sabe. A Operação Lava Jato, por exemplo, começou a se aproximar de gente do PSDB. Pouco, né? Mas começou. A tal ponto que vários setores aí se juntaram para conter a Operação Lava Jato. Quer dizer, é fácil extrapolar. Agora, no momento atual, de um ponto de vista imediato, nós temos duas questões. Acho que definidos agora os processos, né, do TSF, do STF contra os bolsonaristas, que é o da fake news e dos atos aí pela ditadura, pelo golpe, etc. e tal, a gente vê o seguinte, que eu acho que o valor disso daí, do ponto de vista imediato, é eleitoral. Né? Não sei se a intenção deles, no primeiro momento, era essa, mas é possível que fosse, né? Ou pelo menos uma das intenções. Eles estão trabalhando para diminuir a força eleitoral do bolsonarismo. Né? Todo mundo sabe que a tendência eleitoral vai ser seguir a polarização. Bolsonaro de um lado, esquerda do outro. Né? Então, isso daí é um grande problema. A questão das fake news é para tentar desestabilizar o aparato de propaganda bolsonarista para as eleições, porque toda a discussão das fake news vem da época da eleição passada, né? Que teria dado ao Bolsonaro um grande peso, não para derrotar o PT, mas de um ponto de vista geral. E a mesma coisa com os grupos bolsonaristas, quer dizer, um ataque contra os movimentos bolsonaristas que vêm de baixo. Agora, a questão chave é o seguinte, né? Também ficou claro por que a gente não pode comemorar esse tipo de coisa. Todos os dois processos, eles conduzidos pelo Alexandre de Moraes, eles têm um viés profundamente antidemocrático. O processo contra os grupos bolsonaristas, os atos bolsonaristas, é feito com base na Lei de Segurança Nacional. Se as pessoas na esquerda não veem problema com isso, então nós estamos realmente com um problema muito sério de sensibilidade, porque a Lei de Segurança Nacional ela é feita contra movimentos revolucionários, pode ser usado contra movimentos de extrema-direita também, eventualmente, mas o objetivo da Lei de Segurança Nacional é atacar a esquerda. É uma lei da ditadura, é uma lei típica da ditadura. Né? Inclusive é da época da ditadura. Essa Lei de Segurança Nacional, a versão dela é de 1983, do final da ditadura, uma reformulação. Né? E a questão das fake news, pelo que está aparecendo aí na discussão, nos projetos e tudo mais, é que isso daí vai ser um estrangulamento da internet total. Né? Vai ser uma das coisas mais antidemocráticas que a gente já viu. É uma espécie do pacote do Moro para a segurança pública para a internet, ultra-reacionário. Esse é o problema, né? Eu acho que a esquerda ganha pouco, né, com o que está acontecendo. Não vão desmantelar a rede de internet do bolsonarismo, ela vai simplesmente se readequar, se reformular e vão atacar muito a liberdade de expressão
da própria esquerda. E a gente tem ouvido muito, né, algumas interpretações por parte da esquerda no sentido de celebração, né, sem esse alerta, sem esse cuidado do que pode vir nos próximos dias contra nós, né. Pedro Fernandes tinha mandado um superchat aqui dizendo: Rui, estamos todos ansiosos com essa crise multilateral. Um retorno ao Brasil era Lula em até uns 10 anos. É possível? Muito? Pouco? Daqui a pouco eu te passo para opinar aqui. E a Adriana Ferrell diz aqui: comparar caso Queiroz, questão policialesca, e Lava Jato, questão política envolvendo corrupção e vários partidos, não dá. É recorrente essa simplificação que só confunde. O Silvio César tinha comentado também: Rui, concordo com a análise, mas na questão de que a burguesia tem medo da reação popular, não concordo. A política de toda a esquerda é eleitoral e não de mobilização. E o pessoal é muito pequeno para se impor. Quer falar? Bastante coisa, né? Me ajuda aqui. Qual que foi a primeira questão? A primeira é sobre uma possível volta da era Lula. Se em 10 anos é pouco, é muito, é factível? Não, eu acho que isso daí, digamos assim, é uma questão permanente da situação política enquanto Lula estiver aí. Ninguém vai desfazer o fato de que Lula é a personagem mais popular do ponto de vista eleitoral no país. Então, para compreender bem a situação política, a gente tem que entender que os esforços da burguesia, que são, digamos assim, múltiplos, né? Eles têm como uma preocupação chave em todos os momentos tentar impedir o PT de chegar ao poder. É possível que aconteça isso? É possível, porque, primeiro, nós temos uma crise de proporções gigantescas. Segundo, né, nós temos um regime político em dissolução, que já foi atingido aí de todos os lados, etc. e tal, a partir do golpe de 2006. E terceiro, nós temos um governo em crise. Então, tudo isso daí poderia levar o PT novamente ao governo. Nesse momento aqui, a burguesia não quer o PT no governo. O que dificultaria, quer dizer, é preciso que a crise se aprofunde mais para que a burguesia aceite a volta do PT, se é que ela vai aceitar também. Mas é uma possibilidade, né? A expectativa seria o agravamento da crise. A estabilização, logicamente, jogaria contra essa perspectiva, né? Com relação à pessoa que falou do caso Queiroz e do Lava Jato, não concordo. Esses processos judiciais, nós não devemos nos empolgar. Isso é tudo uma manipulação. Ninguém está atrás do Queiroz porque a pessoa é defensor da justiça e quer descobrir se os milicianos estão aí, ninguém vai atrás deles, né? Só vão atrás deles na hora que há um conflito de interesses, então a pessoa intervém. Tudo bem, é contra o Bolsonaro, o Queiroz fez um monte de coisa errada, está envolvido com miliciano, etc, etc, tudo bem. E eu até acho que se a bomba explodir na cara do Bolsonaro, ótimo, né? Porque vai agravar a situação e tudo mais. Mas não vamos, na hora de analisar, ter uma posição ingênua. Tudo isso é uma manipulação. Alguém foi buscar lá o Queiroz para usar o Queiroz contra o Bolsonaro no momento em que a tensão, né, entre o governador do Rio de Janeiro, o governador de São Paulo, todo um setor da burguesia e o Bolsonaro é muito grande, né? Tudo é política. No Brasil, quando aparece um grande escândalo de corrupção ou crime, tem que buscar a raiz política disso daí. E aí havia uma terceira questão. A terceira diz o seguinte: Rui, concordo com a análise, mas na questão de que a burguesia tem medo da reação popular, não concordo. A política de toda a esquerda é eleitoral e não de mobilização. E o PSOL é muito pequeno para se impor. O que você acha disso em relação à força das mobilizações, né? São capazes de colocar medo realmente na burguesia? São. Eu acho que essa análise que é apresentada aí, ela é correta, mas ela é unilateral.
Porque, além da esquerda, como motor da mobilização, existe a mobilização que explode devido às circunstâncias. Nós estamos vendo isso daí. Nós vimos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve uma gigantesca rebelião nacional por causa do assassinato de um rapaz negro. Isso não foi organizado por ninguém, não vamos fazer fantasia. Foi uma explosão da população negra que não aguenta mais ser assassinada nas ruas. Né? Isso se espalhou por várias cidades e tudo mais. Nós vimos na França o caso dos coletes amarelos, nós vimos o caso do Chile, aqui pertinho, o caso do Equador. Né? Quer dizer, a burguesia de todos os países ela tem que buscar controlar a situação, porque senão ela pode levar a população a uma situação explosiva, independentemente da esquerda. No Chile não foi nenhuma esquerda que foi lá fazer isso daí. A explosão ela começa porque o país virou uma panela de pressão. Aí o cidadão explode num dado momento. No Brasil, isso daí pode acontecer a qualquer momento. A burguesia tem medo disso. O próprio Bolsonaro declarou que se eles não tivessem dado os R$ 600 que agora ele quer tirar, o país ia explodir. Não sei se ele tem uma visão clara, mas certamente foi uma discussão no interior, né, dos partidos burgueses, que era preciso fazer isso daí, porque senão o país iria explodir. Os países, normalmente, eles explodem porque a população é levada a um extremo. E no Brasil, a população está no extremo. A Revolução Russa, por exemplo, assim como a Revolução Francesa também, elas começam, a Revolução Popular na França, elas começam com a explosão popular, imprevista, não organizada, não planejada. E aí, a hora que a população explode, a esquerda mais sonolenta do mundo, ela vai lá e vai procurar dar uma orientação a essa explosão. A esquerda mais pequena, numa situação como essa, cresce. Então, a burguesia sabe que isso daí é um grande perigo e não pode deixar que a coisa chegue nesse ponto de forma nenhuma. E, Rui, falando do Weintraub, né? A notícia mais quente aqui é que o TCU está considerando oficialmente agora uma fuga essa viagem do ex-ministro da Educação para os Estados Unidos. O subprocurador-geral do Tribunal de Contas diz que antes era ilegal e parecia haver fraude. Agora confirmou, ou seja, confirmou a fraude, né? A fraude da viagem. Em uma questão tão sensível, não se pode falar em mero erro. A história todo mundo sabe, né? Que o Weintraub, logo depois de ser demitido, viajou para os Estados Unidos. O irmão, Arthur Weintraub, que é conselheiro do Planalto, informou pelas redes sociais que ele havia chegado em solo americano já, mas sequer a exoneração havia sido publicada. E aí, hoje, né, depois de ter sido publicada a exoneração no sábado, hoje o Palácio do Planalto mudou a data dessa exoneração, fez uma nova publicação no Diário Oficial da União e mudou do dia 20 para o dia 19 a publicação da exoneração, ou seja, confirmando aí que foi realmente uma fuga, né, dando como antecipada a exoneração para que ele não tivesse saído mais como ministro, e sim já diretor do Banco Mundial. Então, antes de falar sobre essa repercussão do novo cargo, né, num organismo internacional, como é que você vê esse episódio circense quase, né, dessa saída do Weintraub? Ele fez jus a toda a permanência dele à frente do MEC, né, ele fez escândalos, deu shows quando foi durante todo o seu estadia como ministro da Educação e saiu também como num espetáculo, né? Os bolsonaristas, eles têm essas figuras caricatas, né? O próprio Bolsonaro é uma figura caricata. E eu acho que ele saiu em grande estilo, de acordo com a natureza dele, né? Uma fuga aí meio, como você falou, circense, né? Meio cômica. Eu acho que isso daí serve muito para publicidade e tudo mais, mas eu não vejo na questão do Weintraub
nenhum processo político mais profundo. É assim, apararam aí uma parte, na minha opinião, secundária do governo Bolsonaro. O Bolsonaro agora vai colocar um outro ministro. O ministro que está cogitado é um direitista igual ao Weintraub. Talvez não seja, vamos ver, né? Um ideólogo olavista e tal, mas é a mesma coisa do ponto de vista geral. Precisaria ver, o que é difícil de avaliar, eu pelo menos não tenho condição de avaliar, se a saída do Weintraub modifica, né, a influência da extrema-direita, digamos assim, ideológica, tipo Olavo de Carvalho, dentro do governo. Né? Se vai haver uma reformulação nas relações, se essa extrema-direita está em crise, não está em crise, isso aí teria alguma coisa, mas um pouco nebuloso isso, né? E essa mudança, né, mais uma vez no Ministério da Educação, mostra novamente o descaso que esse governo tem com a educação. Né? Não que isso seja uma novidade, mas queria que você falasse um pouco sobre o estrago que acontece quando um ministro como Weintraub assume o Ministério da Educação e fica um tempo considerável na frente de uma das pastas mais importantes do país, né, e sai, inclusive, tomando medidas que agora foi revertida pela Justiça, né, mas sai tomando medidas como o fim das cotas para pós-graduação, né, cotas para negros e indígenas. Isso traz um grande impacto negativo, né, mesmo considerando todos os impactos negativos do governo Bolsonaro, uma figura como Weintraub à frente do MEC é um buraco, né, é uma coisa assim que historicamente é prejudicial para a educação, né? O que sem dúvida, né? Eu concordo com tudo que você falou. É um caso aberrante, né? O Weintraub no Ministério da Educação reflete, né, o desejo de todo um setor da burguesia de fazer um ataque sem precedentes à educação, que está acontecendo mesmo, e que não é feito só pelo governo Bolsonaro, mas é geral. Por exemplo, em vários lugares o pessoal está aproveitando para estabelecer esse sistema de ensino à distância que né, como tudo que se faz no Brasil dessa natureza, uma completa fraude contra os estudantes, né? Já ficou demonstrado aí, eles aproveitaram a pandemia para impor mais esse ataque contra a educação. Só que eu acho também o seguinte, que há duas questões que a gente sempre deve levar em consideração. Primeiro, que o Weintraub, exceto do ponto de vista ideológico, né, que ele é um ideólogo dessa ala direita, ele é perfeitamente substituível. Talvez até desse ponto de vista ele seja substituível, não sei direito qual que é o papel dele nessa ala direita ideológica. Em segundo lugar, que o ataque vai continuar, porque não é só o governo Bolsonaro que quer promover esse ataque, é o conjunto da burguesia. Né? Não é uma peculiaridade do governo Bolsonaro. E o ataque é muito intenso. Demissão de professores, corte de verbas, é uma coisa de louco, né? Opa, não estava conseguindo voltar aqui. Ô, Rui, como é que você vê essa nova posição do Weintraub no Banco Mundial, né? Como diretor do Banco Mundial? Por mais que haja críticas às instituições, a esses organismos internacionais, né? A questão aqui é como é que o Brasil vai ser representado nesses órgãos, né, internacionais. E ainda há aprovação de outros países, enfim, como é que fica a imagem do Brasil chegando uma pessoa completamente sem experiência e meio terraplanista, né? Como é que você vê? Mais uma vergonha global para a gente?
Eu acho que a questão da imagem do Brasil é uma questão sem muita esperança, viu? As pessoas estão no estrangeiro com quem eu converso, o pessoal, não é que o pessoal acha ruim o que está acontecendo no Brasil. Eles acham espantoso. A pergunta que todo mundo faz para os brasileiros é assim: o que é que está acontecendo no Brasil? Porque ninguém consegue nem entender de tão louco que é o negócio do governo Bolsonaro. Né? Então, acho que o Weintraub não vai. Ele só vai dar sequência a uma situação cada vez pior. Né? E eu acho importante dizer o seguinte: não é só o Bolsonaro que fez isso. Todo mundo que apoiou a chegada do Bolsonaro ao governo, que derrubou o governo do PT, é responsável. Né? Porque o Bolsonaro é um maluco, capitão do exército, que foi excluído do exército e tudo mais. Mas tem também os supostos intelectuais que apoiaram essa coisa grotesca aí. Né? Então, quer dizer, da imagem do Brasil, eu acho que já é uma coisa meio sem salvação nessa altura do campeonato. Sem esperança. E segundo, só tirando o governo. Só tirando o governo mesmo. Aí o pessoal vai ver, né, que tem gente que fala, será que o povo brasileiro enlouqueceu? Porque apresenta que o Bolsonaro foi eleito pelo povo e tal. Aí isso ninguém consegue entender, né? Como é que um povo vai eleger um Bolsonaro? Que é difícil de entender mesmo. Agora, o Weintraub foi premiado por estar sendo investigado, né? Isso aí mostra também que o limite da crise do Weintraub, né? Não sei o que vai acontecer, se vão votar para que ele não assuma, talvez tenha uma novela aí, mas há uma forte tendência a chegar num acordo. Né? Ele foi premiado, essa é a verdade. Se o pessoal vai derrubar isso daí ou não, é difícil de saber. Rui, um último tema para a gente encerrar. O Sérgio Moro, depois de ter deixado o Ministério da Justiça, pode ficar sem a carteirinha da OAB e sem o salário da quarentena dele, né? E aí, só para explicar aqui para o público, para quem não souber, né? Quem sai demitido do governo, do alto escalão, né? Sai ganhando 30 mil reais por mês, por alguns meses, né? Por esse período de quarentena, porque fica proibido de prestar serviços à iniciativa privada por ter tido acesso a informações privilegiadas. Né? Então, ele receberia esses 31 mil reais mensais até outubro, por conta do seu cargo no Ministério da Justiça, mas virou colunista em 2 veículos, né, no jornal O Globo e na revista Cruzoé, do site Antagonista. Então, já tem aí ações no Ministério Público, e o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, já disse que isso está errado, né? Porque ele está com acúmulo de funções, não era para ter prestado o serviço da iniciativa privada, e está ganhando dinheiro, portanto, de forma indevida, o dinheiro dos cofres públicos, né? O salário da quarentena. Por outro lado, o grupo de juristas prerrogativas estão avaliando entrar na OAB com pedido para caçar a carteirinha para que ele não advogue. Então, é um triste fim para o Moro, né? Além de que ele pode não ser nem candidato à presidência, ou se for sair com 1%, enfim. É um fim de história meio macabro, né, para o Sérgio Moro, depois de ter sido herói, entre aspas, da Lava Jato. Primeiro que eu acho que sim, né? Se for o fim dele, é lamentável, né? Para ele, né? Lógico. Para nós, é meio que uma consequência lógica. Mas a gente vê, né? Toda vez que alguém. Isso aqui é para que a gente tenha consciência. Toda vez que alguém se apresenta aí como o grande cruzado da moralidade, você pode ter certeza que ele é ladrão de galinha, né? Isso que ele está fazendo é ser ladrão de galinha, né? O cara recebe dinheiro para não trabalhar, mas ao mesmo tempo ele trabalha para ir atrás de mais dinheiro. Então, quer dizer, o grande justiceiro aí da moral no final das contas, é uma imoral, coisa que a gente já sabia, porque tinha o caso do Banestado e tudo, né? Eu acho que tá certo tudo isso daí, e mostra, né, uma coisa importante,
que essas personalidades aí que fizeram esses últimos anos, o golpe, a perseguição à esquerda, o governo Bolsonaro, são personagens que são os aventureiros, são personagens aí que pescaram lá, né, para fazer o trabalho sujo, que não tem nenhum grande voo, né? São pessoas de segunda linha. Você vê que o pessoal do governo Bolsonaro, essa questão do Weintraub, no fundo, é uma escória da burguesia aí que eles usam, né? Eles vão lá, pegam o cidadão e olha aí a situação do Moro agora. O pessoal achava que ele ia ser presidente da República e tudo. O cara que se baseou a sua própria biografia na prisão do Lula, né? Não tinha como ir muito para frente. A Magda Famil diz aqui: ensino à distância é o início da privatização da escola e das universidades públicas. Quem está dando aulas de letramento digital para os professores são os institutos privados de educação. É muito importante esse comentário, porque é algo muito discutido atualmente, né? O lobby na educação e a influência de institutos de empresas privadas, a exemplo do Instituto Lehman, no ensino público, né? Essa interferência que tem acontecido, principalmente em cidades menores, que não têm recursos nem estrutura física, os institutos privados, né, de empresas privadas, eles interferem bastante no ensino público e na formação de professores também. Dá muito pano para manga essa conversa. Rui, queria te agradecer pelo programa de hoje e terça que vem a gente se vê novamente. Tá bom. Legal. Até terça. Obrigada a todo mundo que assistiu, que acompanhou aqui. Valeu, gente.